A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Marcos capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12, para que a profecia se cumprisse: eis aí, ele vem montado num jumentinho, filho de jumenta. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Esta figueira representa Israel. Jesus é o fruto que veio de Israel. Ele seria o figo. Ele procurou figos ali de propósito para simbolizar o quê? Depois de mim não haverá outro, mais nenhum profeta igual a mim surgirá. Então isso que ele quis dizer: nunca mais nasça fruto de ti. Não em relação à figueira, mas em relação a Israel. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Por que Jesus ficou bravo? Porque as pessoas iam lá e impunham as mãos sobre o animal, transferindo simbolicamente o pecado dele para aquele animal, para que aquele animal fosse sacrificado e o pecado dessa pessoa fosse encoberto. O pecado nesse tempo não era perdoado, era encoberto. Então, se passasse depois das 6 horas da tarde, não havia mais sacrifício. Esse animal deveria ser imolado no dia seguinte. Só que eles pegavam o animal e revendiam. Por isso que Jesus ficou bravo. E outra, a moeda valia tinha um valor, eles cobravam um valor diferente. Até hoje é assim. Você vai em determinadas lojas, em determinados lugares. Eu tenho dólar. Quanto você tem? Eu tenho 100. Então vale só 50. Quer dizer, não é bem assim, né? Vale, de uma certa forma, ver 500. E a pessoa, então, embolsa todo aquele dinheiro ali. Uma hora é pego e Deus está vendo tudo isso. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele.
Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, cuidado com a oração, né? Eu vou orar, mas eu tenho que estar com o meu coração limpo. Perdão, sim. Infelizmente, ficam, sabe o quê? Cicatrizes. E essas cicatrizes não saem. Então, regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acredites nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. É a mesma coisa. Temos autoridade para fazer algumas coisas, mas vem de quem? Vem de Jesus. É diferente. Jesus é o Criador do céu, da terra, do universo, de tudo que neles há. Ele é Senhor de tudo. Então, ele é a própria autoridade. Não tem o que discutir. Capítulo 12. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado, a este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Os lavradores. Deus construiu a vinha, Deus criou a vinha e colocou nela os lavradores que somos nós. E ele enviou seus servos, os profetas, para falarem das profecias, mas eles mataram os profetas, expulsaram, escarneceram dos profetas. Então Deus manda o filho, respeitarão o filho. Não, eles simplesmente também aniquilam o filho. Então o que Deus faz? Vocês eu não quero mais. Agora eu vou buscar um povo que realmente me ama e me adora de coração. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
e muitos se admiraram dele. Então, você tem um compromisso com Deus, honre esse compromisso. Não é proibido você se divertir. Tudo que Deus criou é para o nosso bem e para adoração a Ele. Então, você tem que saber dividir. Não, esse aqui é o meu momento, mas eu tenho que ter o quê? O meu momento com Deus. E esse meu momento com Deus é o mais importante. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais um grande erro. Quer dizer, tem que ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, qualquer bobagem que falarem para você, você vai acreditar. Por isso que tem que ler a Bíblia. Ficou em dúvida? Pergunte para uma autoridade que possa te explicar corretamente o que está acontecendo. Né? Eu não tenho como falar certas coisas aqui, porque eu não sei qual é a sua dúvida. Mas está bem claro, na ressurreição seremos como os anjos. Não nos casaremos e nem nos daremos em casamento. Esse é só um ponto. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. O segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e de amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, quando você vai adorar a Deus, você está adorando o quê? Consciente. Ele é o único Deus. Mas se você for ver, Jesus é o Filho de Deus, que também é Deus. E o Espírito Santo de Deus também é Deus. Por quê? Eles são oniscientes, onipresentes, eternos, imutáveis e onipotentes. São esses os atributos de Deus. Deus é título, porém Deus Pai é o que manda em tudo. Ele deu toda a autoridade para o Filho, mas tem certas coisas que quando Deus fala, vou eu resolver, Jesus não põe a mão. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus cita aqui o Salmo 110, versículo 1. Quando Jesus citava alguma coisa do Primeiro Testamento, que as pessoas chamam Antigo Testamento, que não tem nada de antigo, ele está dizendo que aquilo que foi dito é verdade. Tanto é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, Jesus está dando o aval de que aquilo é o que? Verdadeiro. E ao ensinar, dizia ele:
Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Vestes talares, bonitas, também aqueles colarinhos altos que dizia o seguinte: quanto mais alto o meu colarinho, mais conhecimento eu tenho. Tem tanto conhecimento, não enxergava Jesus um palmo do nariz deles. Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Jesus então estava sentado aonde? Próximo ao gasofilácio. Ele estava vendo, mesmo que ele não visse, ele não saberia das coisas, ele tanto saberia como ele sabe. Olha, aquela viúva deu tudo que ela tinha, todo o seu sustento. Mas por quê? Ela sentiu no coração. Jesus estava ali. É como se Deus falasse para ela: dê toda a sua oferta agora no templo. Né? E ela foi, obedeceu, porque Deus mandou. Ah, o pastor está mandando eu dar tanto porque não sei o quê. Não vai nessa conversa não, viu? Não vai. Dá se você tiver condições, se você pode. Não, não vai fazer falta mesmo? Não, não é assim. Você tem algo, Deus falou, entrega. Se você sentir no coração, você entrega. Do contrário, não. Porque Deus mandando, ele se responsabiliza. E aí você é abençoado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais. Né? Porque você está obedecendo. E Deus não sabe? Deus não conhece? Deus não vê? É só esperar que a bênção vem. Mas tem que fazer o quê? Na direção de Deus. Não é na direção de pastor que não tem direção, não. Eu não ensino isso na igreja. A igreja sobrevive de dízimo e oferta. Eu vou fazer um voto. Eu sempre cito o voto de Ana. Ela entregou Samuel a Deus. E de ano em ano ela via Samuel. Tá? Deus abençoou mais filhos? Abençoou. Mas o Samuelzinho, ela via 1 vez por ano. Tá certo? Então, você votou, você cumpra. Por isso eu não aconselho fazer voto. Só se você sentir no coração. E mesmo sentindo, você faz o quê? Obedece. Porque você fazer um voto com Deus e não cumprir, olha, não vai muito para frente não.